Olá, sétimo ano. A nossa aula de hoje é para fazer a correção da página 54 e 55, que são os exercícios sobre raiz com números racionais, né, raiz quadrada, e também vai envolver um pouco de expressão numérica, tá? A primeira questão, ele diz que a letra X está representando um número. Vamos efetuar as operações com os radicais e encontrar o valor de X em cada item. Então, na primeira expressão que ele te deu, ele colocou raiz quadrada de 25 nonos é igual ao X. Para eu encontrar o X, eu tenho que calcular essa raiz. Como é que eu calculo uma raiz de um número fracionário? Calcula separadamente a raiz quadrada do numerador e separadamente a raiz quadrada do denominador. Então, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3, 9. Então, x representa 5/3. Na segunda expressão, ele te dá a raiz quadrada de menos 1/2 elevado à quarta potência. E aí, você pode pensar assim, professora, não existe raiz quadrada de número negativo. Sim, mas antes de ter a raiz quadrada, você tem que resolver essa potência aqui, tá? E ao resolver essa potência, não vai ficar negativo. Por que não? Porque quando a potência traz um expoente par, 4 é um número par, o resultado fica positivo. Então, ó, esse 1/16, que é o resultado da potência, ele é positivo, ok? E aí tem como calcular a raiz quadrada do positivo. Então, 1 elevado à quarta potência é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que continua 1. E 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, o valor de x é a raiz quadrada de 1/16. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 que dá 1. E 16, raiz quadrada dele é 4, porque 4 vezes 4, 16. Então, nessa segunda expressão, o valor de x é 1/4. Na terceira expressão, você tem raiz quadrada de 0,64. Eu já transformei em fração, ó, fica 64 centésimos, repetiu vezes. Raiz quadrada de 0,81, também transformei em fração, fica 81 centésimos. Mais, repetir, raiz quadrada de 1,44, transformando em fração, fica 144 centésimos. Esse vai ser o valor de x. Então, ficou raiz, multiplicação e soma. Começo pelas raízes, ok? Tá aqui do lado. Raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 100 é 10. Repetiu vezes. Raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 100 é 10. Repetiu mais. Raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 100 é 10. Então, ficou 8 décimos vezes 9 décimos mais 12 décimos. Ok? Olha bem, aqui eu quis mostrar a vocês o seguinte. Eu voltei esses números para decimal, porque aqui no início não era decimal, então eu voltei esses números para decimais, tá? Professor, é obrigatório fazer isso? Eu posso resolver tudo primeiro e depois transformar em decimal? Pode, não tem problema. Mas aqui eu já quis transformar em decimal, tá bom? Se você não for transformar em decimal, calcula com as frações e no final transforma para decimal. 8 décimos em decimal é 8 dividido por 10, uma casa depois da vírgula, fica 0,8. 9 décimos em decimal é uma casa depois da vírgula, é 9 dividido por 10, que dá 0,9. E 12 décimos em decimal é 12 dividido por 10, uma casa depois da vírgula, 1,2. Então, ficou 0,8 vezes 0,9 mais 1,2. Faço a multiplicação primeiro. Multiplicando esses dois números, você vai encontrar 0,72. E somando com 1,2, lembrando que soma com decimais é vírgula embaixo de vírgula, então eu igualei aqui, ó, as casas decimais com um zero. Somando esses dois, você vai ver que o x vale 1,92, tá bom? Se quiser, como eu disse, pode resolver isso aqui tudo em fração primeiro e só no final transformar em decimal sem problemas, ok? A terceira expressão da primeira questão também está em decimal, tá vendo? Raízes com decimais. Eu transformo essas raízes em decimais para fração. 2,56 em fração é 256 centésimos.
0,16 transformando para fração fica 16 centésimos. Repetir a divisão, repetir as raízes, repetir esse ao cubo aqui no final, ok? Calcula as raízes primeiro. Você tem que fazer o que está no parênteses primeiro, tá? Primeiro calcula as raízes, depois a divisão. Raiz quadrada de 256 é 16, raiz quadrada de 100 é 10. Repetir a divisão. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 100 é 10. Então, ficou 16 décimos dividido por 4 décimos. Professora, se eu quiser, já posso transformar isso aqui para decimal? Pode, já pode. Eu fiz sem transformar em decimal para mostrar a vocês que vocês têm as duas opções, tá? Então, aqui, ó, sem transformar em decimal, como é que eu faria essa divisão com frações? Vamos no método ninja. É só multiplicar cruzado, ó. Começando no 16 vezes 10, que dá 160, e no 4 vezes 10, que dá 40. Então, fica 160 40avos ao cubo, tá? Mas antes, eu simplifico essa fração aqui para me facilitar. Ó, dá para simplificar por 10, que aí você vai cortar um zero, e aí fica 16 dividido por 4. Toda fração é uma divisão. 16 dividido por 4, gente, é 4. Então, no final, fica 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Então, o x aqui da última expressão da número 1 vale 64. A nossa questão 2, também ele traz expressões para você resolver, determinar o valor dessas expressões. Ele começou aqui ó, com a expressão A, tá? Qual é o valor de A? O valor de A é raiz quadrada de 36 49avos multiplicado pela raiz quadrada de 25 quartos. Calcula a raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 49, 7. Repetiu vezes. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 4 é 2. Ao final aqui é só multiplicar as frações. Como é que multiplica a fração? Numerador com numerador e denominador com denominador. 6 vezes 5, 30, 7 vezes 2, 14. É obrigatório simplificar, tá? Simplificando por 2, você vai encontrar A igual a 15 sétimos. Bem facinho essa primeira expressão da número 2. Vamos para a expressão B. Você tem que descobrir o valor de B. Para descobrir o valor de B, resolve a expressão numérica. Estava, ó, em decimal, perdão. Estava em número decimal essa letra B aqui. Como é que eu faço para calcular raízes com números decimais? Transforma em fração. Tá vendo que misturou decimal com fração? Então, já transforma em fração logo. 0,16 transformando em fração fica 16 centésimos. 0,25 transformando em fração fica 25 centésimos. Tá? Repeti as raízes, repeti o vezes. Já calculei logo essa raiz quadrada aqui com fração, porque raiz quadrada você pode fazer primeiro, sempre aonde ela aparecer você já pode resolver. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Repeti a divisão e também já fiz o resultado aqui, ó, da raiz quadrada de 4, que é 2, ok? Agora vamos resolver essas duas raízes que eu transformei em fração. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 100 é 10. Repete o vezes. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 100 é 10. Repetir mais 1 meio e divisão por 2, ok? Ficou aqui o seguinte para você fazer, vezes, soma e divisão. O que a gente faz primeiro? A multiplicação e a divisão. Posso fazer as duas ao mesmo tempo. Então, como é que multiplica frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. Como é que divide frações usando o método ninja? Lembrando que embaixo desse 2 inteiro, ó, tem o denominador 1. Você multiplica cruzado. Então, fica 1 vezes 1, que dá 1, e 2 vezes 2, que dá 4. Deu 1 quarto, tá? Essa soma aqui eu repeti. 4 vezes 5 deu 20 e 10 vezes 10 deu 100. Essa fração 20 centésimos eu já estou simplificando logo por 20 para facilitar meu cálculo, que dá 1 quinto. E repetir mais 1 quarto. Ficou uma soma com frações. Para fazer soma com fração, você precisa do MMC para deixar esses denominadores iguais. O MMC de 5 e 4 é 20. Repetiu mais.
Como é que eu descubro esse 4 e esse 5? Você pega esse MMC, esse novo denominador, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 1, 5. Agora que os denominadores são iguais, você pode somar. 4 mais 5 dá 9, repete o denominador 20. Então, o valor de B é 9/20. Não tem como simplificar, esse já é o nosso resultado final. A última expressão, que é a letra C, eu já tinha resolvido com vocês na nossa videoaula sobre raízes com números racionais. Então, se você não lembra, se você não assistiu essa aula, vai lá no meu canal que você vai encontrar a aula de radiciação com números racionais e você vai ver que a letra C da número 2 já está solucionada. Tá bom, pessoal? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.